Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Terça-feira e eu tô viajando, né? Então eu deixei uma série de vídeos gravados aí pra vocês aí enquanto eu viajo, aí pra vocês não perderem nada. E já que não dá pra saber o conteúdo antes, né, de fazer o vídeo, a gente decidiu, né, aqui eu decidi fazer uma série de vídeos aí especiais com temas mais amplos. E o primeiro deles é um negócio que eu queria há muito tempo já fazer, que é falar de um filme chamado Robocop. Todo mundo já deve ter visto esse filme ou ouvido falar. E estamos falando do filme de 87, tá? Não estamos falando aí nada daquilo que foi o remake de 2014 lá, que o cara não entendeu nada sobre o Robocop. E por que que eu tô fazendo isso? Justamente porque o Robocop é um dos vídeos mais críticos ao neoliberalismo que eu já vi aí na minha vida. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser uma análise econômica do vídeo Robocop. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês aí, para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês não perderem nada aí do que eu tô falando. Vídeo sempre de terça a sexta-feira, sempre às 2 horas da tarde, com informações de economia brasileira, economia internacional. Tudo aí para vocês ficarem sempre informados aí e não perder aquela discussão com o seu tio do Zap. E também peço aí para quem puder me ajudar aqui no meu Apoia-se. O canal existe aí para informar vocês de economia, para trazer conteúdo exclusivamente para vocês. Eu preciso de ajuda para manter esse canal de pé. Então, quem puder me apoiar, eu agradeço aí. E quem puder me apoiar com mais de R$ 10 por mês, sempre vai ganhar um brinde especial. Então, nesse primeiro momento, eu já gravei, o brinde já está disponibilizado para vocês. É uma aula de economia maravilhosa aí, com os principais conceitos econômicos básicos, né, os mais básicos possíveis, para vocês já saberem, entenderem aí tudo que está sendo falado. Logo eu vou gravar uma segunda aula, inclusive, aí para vocês. Vai ser sempre pelo menos uma aula por mês, então é isso que vai ter aí nesse começo. Mas vamos falar do tema do vídeo aí, que é o filme Robocop. É muito interessante esse filme aí, porque ele trata de um filme que é muito, mas muito crítico ao neoliberalismo, inclusive usa muito da questão da violência para mostrar essa crítica do neoliberalismo. Se a gente começar, vamos pegar logo assim o comecinho do filme. É, o filme ele tem uma sacada aí do Paul Verhoeven, acho que é Paul Verhoeven, que é o nome do diretor. Ele é um diretor muito conhecido aí por fazer uma série de analogias, colocar muita coisa assim de propaganda de TV, de jornal, propaganda de TV no meio dos filmes para fazer uma crítica à sociedade. É, coloca o jornal, né, como o bastião da, da decadência da sociedade também, mostrando notícias absurdas, né, com um sorriso no rosto aí do pessoal, né, quem acha que o Não Olhe Pra Cima começou isso, não, isso daí em 87 já estava lá o Paul Verhoeven fazendo isso no Robocop, e o filme começa justamente com um jornal aparecendo no telejornal, com notícias terríveis, né? Uma possível ataque nuclear aí entre os rebeldes negros da África do Sul contra o seu governo militar. Então, mostra aí já uma parte bem crítica e antes de começar tudo, aparece um comercial de televisão que é um coração artificial sendo vendido em 12 vezes sem juros dentro de uma clínica e mostrado assim de maneira bem comercial, na maneira justamente de como que é a questão, né, de saúde nos Estados Unidos, aquela coisa bem neoliberal, bem comercialzona mesmo. E aí, sim, vai começa o filme de fato, é, começa justamente com um policial que acabou morrendo, né, os policiais que acabaram morrendo. Aí o CEO, a gente tem então que o policial acabou morrendo e ao mesmo tempo a gente descobre que a polícia dessa cidade, que vai ser Detroit, já vou explicar um pouquinho mais essa questão também de Detroit ser muito importante para o filme. A polícia dessa cidade aí foi privatizada, foi comprada pela OCP. Na reunião da OCP, inclusive, a gente vê aí que eles estão investindo em diversos ramos, né? Militar, de hospitais, de polícia, de construção civil. Então, eles estão meio que comandando nessa série de privatizações que estão ocorrendo aí nos Estados Unidos nesse momento. E,
O chefe, né, o CEO da OCP, quando vai dar uma reportagem, vai falar sobre a morte do policial, fala que a culpa é deles, né? Que eles não deveriam estar reclamando, porque todo mundo sabe que o serviço de um policial é um serviço perigoso, então eles já deveriam esperar, ou seja, culpabilizando a vítima pelo caso da morte, né? Então, você vê aí que não tem nem 2, 3 minutos de filme, você já tem coisa pra caramba acontecendo aí, impulsionando sempre uma grande crítica, né? Então você tem já, logo de começo, é, polícia privatizada, precarização completa do trabalho, a culpa de acidentes de trabalho caindo na cabeça dos trabalhadores do ramo, e tudo isso em Detroit. É, Por que escolheram Detroit? Detroit foi o coração do capitalismo da era de ouro, antes do neoliberalismo nos Estados Unidos. E fazer-se em Detroit, uma cidade que é mostrada toda hora como suja, violenta, degradada, destruída, mostra muito aí como que o filme, né, mostra que o que o liberalismo fez aí com o coração da indústria norte-americana, com uma empresa que é a maior empresa da cidade, né, sendo agora a OCP, fazendo apenas uma coisa, comprando setores públicos e privatizando esses setores públicos, né? E o grande plano que essa OCP tem, que é o plano futuro da OCP, é fazer uma cidade, destruir Detroit e fazer uma cidade que ele chama de Delta City, que é uma cidade que vai ser só dos ricos, dos milionários, que vai precisar de uma mão de obra de 2 milhões de pessoas para fazer isso, e eles querem a mão de obra mais barata possível. As pessoas que vão construir essa cidade não vão poder morar nessa cidade, a cidade só vai ser para os milionários. E é mostrada assim a cidade, a maquete da cidade branca, linda, bonita. E, e você vê aí que também tem já a crítica à questão da higienização e privatização das cidades. Então, é uma distopia, e lembrando, né, gente, toda distopia ela tem um fundo de verdade, tá? Então, quando a gente faz uma distopia, quando o cara tá fazendo uma distopia, ele tá falando mais da realidade dos tempos atuais do que realmente prevendo o que vai acontecer no futuro. Então, ele já está trabalhando aqui com a destruição das cidades industriais, a criação de cidades artificiais para milionários, privatização dos setores públicos essenciais, inclusive da polícia, e e tudo isso aí em 10 minutos de filme. Em 10 minutos de filme você já tem toda essa crítica. É muita coisa que você tem de crítica, né? Mas o filme passa, e aí a gente tem o CEO da, da empresa, eles vão para uma reunião de executivos, né, depois dessa morte desse policial, e está acontecendo uma reunião de executivos, e eles não estão interessados na morte do policial, óbvio, eles estão fazendo os planos sobre o futuro, porque eles estão tentando fazer a criação da mão de obra perfeita, né, o policial perfeito. Porque você tem um problema, né, que o policial vai ter que dormir, vai ter que comer, o policial vai ter que descansar. Então eles falam, um policial que não dorme, um policial que não come, um policial que trabalha 24 horas por dia. E apresenta lá um monstrão que acaba tendo uma falha de programação e acaba matando um dos funcionários, né, um dos diretores da empresa. E o CEO da empresa levanta pé da vida, bravo pra burro. E você pensa, como assim que você pensa que ele vai dar uma bronca no chefe do projeto, falando assim, pô, você matou uma pessoa. Não, ele fala, você me custou 50 milhões de dólares esse pequeno seu problema. Então, desumanização completa. Ele não está pensando que acabou de morrer uma pessoa na frente dele. Ele está pensando no dinheiro que ele acabou de perder. Aí chega um outro diretor lá fala, não, mas eu tenho um projeto aqui, um projeto chamado Robocop, que é meio máquina, meio trabalhador, meio máquina, meio humano. E como é, ele ganha autorização para começar a tocar esse projeto Robocop, falando que em 90 dias ele ficaria pronto, né? E, e você tem então que falta só para você completar essa questão do Robocop, que você tem então um doador do corpo, né? Alguém que aceitasse essa doação do corpo. E aparece então agora, no seu primeiro dia de trabalho, a figura do Murphy, do Alex Murphy, que é o policial
que vai acabar morrendo no filme, depois de uma luta bem violenta aí com uma série de traficantes, bandidos e tudo mais. Inclusive, eles colocam a lógica da venda de drogas e bem com uma lógica bem capitalista, né? Então, eles falam bastante sobre isso nesse diálogo, antes inclusive de matar. Eles matam o Murphy de uma forma bem violenta. Na verdade, ele não morre completamente, mas ele consegue. Mas levam ele lá para o hospital da OCP para começar a fazer as coisas. E você tem que. Você descobre que o cara que trabalhou um único dia, ele tem um acordo de doação de corpo quando ele entrou na polícia. Provavelmente ele nem sabia que ele tinha esse acordo de doação de corpo. Mais ou menos o que acontece quando a gente tem as nossas redes sociais, que você tem que fazer o eu aceito, você nem sabe aquilo que você está aceitando, ele aceitou aquilo. Então ele nem morrer pôde. Então ele morreu, o corpo foi doado, ressuscitaram ele, porque agora ele ia virar o policial perfeito, que não dorme, não come e, e trabalha 24 horas por dia se precisar. E você vê que ele tem uma alimentação completamente precária, dão uma baba lá proteica para ele, que ele vai comer aquilo. E aí ele vai sobreviver daquilo como se ele fosse realmente uma máquina, quando na verdade ele tem um funcionamento humano. Ele é assediado. Existe uma cena quando ele está ainda sendo produzido, mas ele já começa a ter alguma certa. Ele tá ligado, que a gente vê pelos olhos do Robocop tudo que tá acontecendo. Beijam ele sem consentimento dele, humilham ele quando ele está sendo construído, falam uma coisa, troca esse braço, faz isso, faz aquilo. Então você vê assim uma completa desumanização de um trabalhador. Então, pra gente acabar aqui esse primeiro vídeo, é basicamente isso, cara. É muita coisa, é muita crítica. A gente vê, então, que logo no começo do filme Robocop, a gente já tem, então, uma série de coisas aí que estão sendo tratadas. Privatização completa e restrita. Culpabilização das pessoas, dos trabalhadores, pelos problemas que eles têm. A tentativa de criar máquinas perfeitas para substituir humanos. Você tem doação do corpo do cara sem um consentimento pleno dele e completa humilhação do corpo do cara até ele começar a virar o Robocop. Então, além disso, tem a questão da futura criação de uma cidade privatizada, né? Então, uma questão até de higienização e privatização das cidades, né? Então, a gente vê que em pouquíssimo tempo, logo no começo do filme, você já vê uma série de críticas muito pesadas em relação ao que o filme trata. Então, eu acho que é muito bom isso aí, essas críticas aí justamente desse começo de filme. Tá bom? Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se você estava esperando até agora para se inscrever no canal, se gostou, se inscreve. Quem puder, quiser escrever alguma coisa, escreve aí nos comentários. E quem puder me ajudar no apoio, se ajuda. Então a gente volta amanhã, porque tem mais coisa para falar desse filme. Então não acabou. Esse vídeo vai ser só a primeira parte que a gente está gravando. Então vamos tratar agora do resto do filme. Que se teve um vídeo inteiro só para falar do filme, imagina quanta mais coisa a gente tem aí para trabalhar nessa questão. Tá certo, gente? Um grande abraço então e até a próxima.